Olá a todos e todas, estou aqui para apresentar para vocês o artigo denominado Transmídia, Conceitos e Aplicações no Turismo. Meu nome é Thiago Bicalho, eu sou o escritor deste artigo, juntamente com Daniele Machado, professora titular de turismo da UFMG, e eu que sou bacharel em turismo pela UFMG e também especialista em juventude. Trazendo um pouco uma ideia inicial do transmídia no turismo, nós entendemos esse fenômeno como uma relação de formas de comunicação. Uma forma de comunicação original é o storytelling, ou seja, a forma de conversar ou falar com as pessoas que vem desde o surgimento da humanidade. Posteriormente a isso, a Web 2.0 e aí a 3.0 e 4.0 tiveram um avanço desta narrativa, dos diálogos, para o meio da internet. Então hoje, além de se conversar ou de se comunicar pessoalmente com as pessoas, se também faz essa atividade por intermédio da internet. E nós temos um fenômeno muito comum que é a convergência. E nós entendemos a convergência como a união de conteúdo distribuído em múltiplas plataformas e a cooperação entre os mercados midiáticos com o desejo do público de buscar experiência de entretenimento. Esse contexto ele foi feito para o mercado de entretenimento e nós trazemos ele para o turismo para ter um maior aprimoramento de como transmídia funciona no turismo. Este quadro ele sintetiza a relação entre convergência, storytelling e atividade turística. Nós temos então, como mensagem, a convergência ela tem a obrigação de unir os conteúdos. Ao storytelling são histórias, a mensagem que se quer passar são histórias. E na atividade turística nós podemos relacionar com os atrativos locais. Os canais, eles são a distribuição de múltiplas plataformas, ou seja, em qual meio se pode vincular determinada mensagem. Aqui pelo storytelling nós temos os contadores de histórias, ou seja, as pessoas que falam sobre a história. E na atividade turística nós temos as localidades turísticas em si, que não falam, não expressam, mas demonstram uma beleza cênica, cultural e ambiental importante para o contexto do turismo. Os emissores, na questão da convergência, é o mercado midiático. Já no storytelling são os grupos de contadores de histórias ou aquelas pessoas que se reúnem para contar as histórias. E na atividade turística, normalmente a cadeia produtiva do turismo. Cadeia produtiva do turismo é essa que são empreendimentos, empresas ou órgãos que são responsáveis pela toda a estrutura de turismo de um determinado destino. E por fim, os interlocutores, que no caso da convergência é o público em busca de entretenimento, no caso do storytelling, um público que busca narrativas, e no caso da atividade turística, os turistas em si. O objetivo desse trabalho é compreender se o incentivo ao fenômeno transmídia promove a integração do turismo com os empreendimentos, a cultura e a comunidade local. Através disso, nós utilizamos uma metodologia de abordagem qualitativa, onde foi feita uma análise mais abrangente das atividades transmídias e como ela pode ser aplicada nas localidades analisadas neste estudo. De caráter exploratório, essa pesquisa teve duas dimensões. Um levantamento bibliográfico, onde foi buscado em artigos científicos publicados, livros de autores relevantes para esta temática, como também nos repositórios das dissertações de mestrado e teses de doutorados nas universidades luso-brasileiras. E a pesquisa documental foi feita posteriormente através desses artigos que tinham casos ou cases específicos analisados neles, como também em redes sociais. O trabalho então será dividido e apresentado da seguinte forma. A fundamentação teórica trará os conceitos de transmídia e como nós relacionamos eles com o turismo. Os resultados serão as aplicações do fenômeno transmídia no turismo que foi encontrado na pesquisa documental. E as considerações finais serão um fechamento dessa pesquisa analisando esses dois pontos já comentados. Muito bem. Então, desde o princípio dos tempos, a forma natural de se comunicar é através do storytelling. Lippmann analisa o storytelling através do triângulo storytelling, onde nós temos a história,
que está relacionada ou contada pelo contador de histórias, e essa história, o contador de histórias também relaciona-se com o público. Então nós temos uma relação direta do contador de histórias com a história e do contador de histórias com o público. Mas a história e o público nem sempre chegam da forma que o contador de história quer e tem esse domínio. Isso implica, de certa maneira, na forma atual de comunicação. Porque as narrativas, elas começam a buscar novidades tecnológicas e vice-versa. Ou seja, as mídias, elas não são excludentes, mas elas somam entre si. Não quer dizer que as falas de pessoas irá acabar e que a promoção do turismo através do boca a boca irá terminar. Mas o mecanismo de tecnologia nos possibilita que essa comunicação ganhe outros canais. Então ela não é excludente, mas sim complementares, seja elas mídias digitais, mídias impressas, físicas ou outro tipo de mídia ou de plataforma que irá se divulgar a mensagem. Compreendemos então como o fenômeno transmídia, com base neste conceito, que é histórias que se desenrolam em múltiplas plataformas de mídia, cada uma delas contribuindo de forma distinta para a nossa compreensão do universo. Ou seja, nós temos neste conceito 3 itens que são primordiais para que exista o transmídia, que é um universo, várias histórias e múltiplas plataformas de distribuição desta história que faz o entendimento deste universo. O universo é também chamado de narrativa preponderante, que deve ser abrangente para proporcionar a expansão desta narrativa, ou a expansão de pequenas histórias. E aí, conforme Gosciola, as narrativas é voltada para a articulação entre a narrativa complementares, que é ligada a uma narrativa preponderante. Ou seja, as histórias que são chamadas de narrativas complementares, elas são conectadas uma à outra para dar um maior entendimento de como é o universo. E aí nós temos aqui que cada uma delas são veiculadas em plataformas que melhor potencialize. Então, escolher entre televisão, entre divulgar na rádio, entre divulgar num site, num website, cada uma delas terá uma forma de análise para saber onde essa história será divulgada, onde ela tem um impacto melhor, e onde permite que suas características sejam exaltadas, permitindo que a história possa ser expandida e que o público considerando seu comportamento migratório, visto que o público assiste a história ou percebe a história em vários meios de comunicação. Já as múltiplas plataformas, nós devemos ter um pouco de cuidado, porque na narrativa transmídia ela não pode ser considerada apenas produtos licenciados, que reproduzem a mesma história em múltiplas plataformas. Na realidade, o transmídia é múltiplas histórias, ou seja, histórias diferentes que são desenvolvidas em plataformas também diferentes. Nós temos alguns casos que não são considerados transmídia, como as novelizações, por exemplo, que são formas de transmitir ou de passar para os HQs um tipo de filme ou uma série que é a mesma história que somente será transmitida de uma outra maneira. Então, com isso, as múltiplas plataformas elas podem ser físicas, eletrônicas, digitais ou pessoais, realizando a transmissão de diferentes histórias para públicos predeterminados. Nós temos aqui um grupo que expandiu esta ideia do conceito de transmídia, que é um grupo de pesquisadores brasileiros chamado Era Transmídia. Esse grupo traz para nós, dentro de todo esse conceito que eles apresentam de transmídia, um item que é fundamental para que possa ser compartilhada ou interagir com o que foi proposto. Ou seja, a pessoa que recebe a atividade transmídia, recebe o fenômeno transmídia, o que no fim vai se tornar um fenômeno, ela tem que interagir com essa obra que foi feita. E a internet possibilita muito essa interação. E na atividade turística, esta interação pode ocorrer antes da viagem, de uma maneira virtual, durante a viagem,
de uma maneira presencial, com mediação tecnológica ou sem mediação tecnológica, e após a viagem de maneira virtual. Nós trazemos 3 experiências que foram encontradas na pesquisa documental. 2 delas são de cidades de Portugal, chamada de Lisboa e Porto. E uma outra experiência é da ilha Cozumel, no México. A primeira delas que nós iremos abordar é a fanpage desta ilha, que é uma fanpage de promoção turística, e que esse destino, ele é considerado um destino turístico inteligente. Mas o que é destino turístico inteligente? É um destino inovador, consolidando com uma infraestrutura tecnológica e que também garante o desenvolvimento sustentável em seu território. E o objetivo disso é facilitar a interação e a integração dos visitantes no entorno e incrementar a qualidade na experiência do destino turístico. E essa ilha tem um caso interessantíssimo, porque eles utilizaram uma estratégia transmídia, que na verdade precisaria de estar dentro de um projeto transmediático, mas é uma proposta de promoção turística nas redes sociais, que influencia e potencializa as visitas no destino. E o interessante é que na indústria do entretenimento, as narrativas transmídias está intimamente ligada ao novo foco que consiste no engajamento da audiência. Então é importantíssimo que essas mídias virais engajem as pessoas e façam com que as pessoas reproduzam ou sintam a necessidade de fazer o que a mídia diz, ou de reproduzir aquela história. No turismo, o engajamento pode ser constatado, por exemplo, quando uma ação planejada de promoção turística, ou seja, o momento anterior da viagem, tem um reflexo na experiência turística realizada no destino. Como nós podemos visualizar neste quadro? Nós temos uma promoção que foi realizada no Facebook da ilha, solicitando que as pessoas, ou querendo que as pessoas estivessem na frente da praia, em um monumento, e desenha ali uma margem de uma pessoa para que se tire uma foto naquela posição. Um casal, durante uma viagem, no Instagram, então numa outra mídia, que nós podemos considerar uma outra plataforma, desenvolve essa história através de um momento que eternizaram ali, seja durante a viagem ou após a viagem, uma publicação demonstrando esse desejo ou essa intencionalidade da promoção turística deles tirarem uma foto neste mesmo local. Em Lisboa, nós temos o exemplo do Secret City App. Para obter um grau de mestre em marketing e promoção turística, a pesquisadora desenvolveu um projeto de aplicativo para a cidade. E esse projeto de aplicativo consiste em uma aplicação de dispositivo móvel, um aplicativo de dispositivo móvel, que proporciona uma experiência única ao turista que passeia por Lisboa. Um álbum em quadrinhos digitais, também chamado de webcomic, narra ali uma aventura passada em Lisboa, mostrando-lhe locais e segredos da capital. Mas o que torna a experiência única é o fato de que o turista, passando pelos locais descritos pela história, ele é convidado a saber mais da própria história. E aí a história surge com uma hipótese de fazer um desvio na própria história, mas dentro do mesmo universo de segredos da cidade de Lisboa. Este projeto ele não foi executado por falta de investimento, a pesquisadora não conseguiu investimento para colocar em prática esse aplicativo, mas ela traz por aqui alguns exemplos desta aplicação. Então nós temos ali uma página de registro, nós temos uma ideia de uma página inicial deste aplicativo, algumas informações adicionais quando a pessoa estivesse visitando o local, e os desvios interativos da narrativa é com base em perguntas, em complementações, que faz com que o turista amplie o seu conhecimento ou o seu vínculo com a comunidade local e com a cultura daquele lugar. Nós temos aqui também a outra possibilidade, que é em Porto, com o TravelProd. É um aplicativo que foi desenvolvido pela Soraya Ferreira em seu processo de doutoramento, que ela pretende trabalhar com a interferência do fenômeno transmídia nas visitas turísticas. Como prerrogativa de seu trabalho, a autora, juntamente com seus orientadores, propõe uma outra conceituação de transmídia,
formado o Transmídia Storytelling de base local, que é a arte de contar histórias com uma base em um local específico, através de plataformas multimídia com participação do público, onde o enredo traz uma contribuição valiosa e distinta para aquela história. Com esse desenvolvimento, tendo como princípio o georreferenciamento, o aplicativo baseia-se em as pessoas no território, visitando da maneira de que o aplicativo trabalha com uma história em torno da cidade de Porto. O turista que visita a cidade, através da aplicação, vai percorrendo a cidade, onde encontra tesouros, vivendo uma aventura. Termina com a salvação do vinho do Porto, que é um vinho muito comum e muito conhecido mundialmente na cidade de Porto, pela cidade de Porto. O dispositivo do celular utiliza de geolocalização para saber aonde o turista se encontra. Através dessa navegabilidade simples, permite que o turista realize escolhas e trace sua própria rota nesse caminho durante a cidade de Porto. Então nós temos aqui um exemplo de como é esse aplicativo. Então nós temos uma tela que conta um pouco da história do local, nós temos vários pontos turísticos distribuídos na cidade e cada um dos pontos turísticos tem a sua descrição e a sua localidade. Normalmente também trabalhando com ilustrações e o mapa mostrando o georreferenciamento, facilitando esse deslocamento do turista na cidade de Porto. Como considerações finais, nós gostaríamos de retomar a reflexão inicial desta investigação que busca compreender se o incentivo ao fenômeno transmídia promove a integração do turismo com o empreendimento, a cultura e a comunidade local. Os cases apresentados, eles se resumem em ações isoladas. É interessante que no momento e pontuais, porque foram no momento anterior à viagem e durante a viagem. Mesmo com a ausência de exemplos do fenômeno transmídia após a viagem e de um planejamento estratégico de comunicação transmídia, que entendemos ser importante para que o fenômeno transmídia ocorra de uma maneira ideal, conseguimos responder o que foi proposto pelo objetivo. Para pensar na utilização do fenômeno transmídia no turismo, nós devemos considerar 3 itens. O primeiro deles é que o universo deve ser amplo e representar aspectos gerais da história de um determinado destino ou de uma região turística. As histórias, elas devem ressaltar os aspectos do povo, os aspectos da natureza, das edificações, instalações, equipamentos turísticos e outras potencialidades de conexões territoriais, para envolver o público, potenciais turistas e também visitantes. E as plataformas devem contemplar as TICs, tecnologias da informação e comunicação, em suas possibilidades de interação, o deslocamento, que é fundamental para a atividade turística, ou a atividade turística só pode ocorrer onde existe deslocamento, e também o contato gerado entre o turista e as pessoas envolvidas na cidade. Não apenas entre um aplicativo, mas que o aplicativo possibilite o turista conversar ou se comunicar com as pessoas locais. Então, para concluir, a atividade turística pode sofrer alterações significativas através do fenômeno transmídia, já que a história narrada inicia-se antes da viagem, ela perpassa as pessoas e as localidades onde ocorre a experiência turística e o universo da história permite a continuação da viagem em diversas plataformas de mídia disponíveis. Gostaria de agradecer a cada um e cada uma pela atenção e pela visualização deste vídeo. Espero que tenha sido vantajoso esse momento de vocês aqui. Deixe sua pergunta logo aqui na sequência que nós iremos responder com muito prazer. Muito obrigado.